Eu vou convidá-los a se colocarem de pé. Nós vamos fazer a leitura e vamos orar. Diz assim o texto da palavra de Deus: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós nesse momento nos achegamos novamente diante da Tua presença em oração e pedimos ao Senhor que Tu possas revelar, Senhor, a Tua verdade aos nossos corações, Pai. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, que não seja, Senhor, pelo muito falar, que não seja por eloquência de palavras, mas que seja pela ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ministra, Senhor, o querer da Tua vontade sobre as nossas vidas neste dia, Pai. Revela, Senhor, as verdades do Teu coração aos nossos corações, ó Pai. E nos instrui, Senhor, naquilo que o Senhor deseja, com que nós cresçamos, com que nós, ó Senhor, avancemos diante da Tua presença, Pai. Em verdade, ó Pai. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Queridos, eu fiquei pensando sobre esse texto aqui. Eu tomei como base nos últimos anos, nos últimos 2 anos, principalmente, eu ouvi muito uma mensagem de um pastor presbiteriano, pastor Jeremias Pereira, falando sobre esse texto, que me ajudou bastante nesses últimos 2 anos, principalmente falando sobre fé. E eu me atrevi, a trazer esse texto pensando na oportunidade de recomeçar, de retomar. E eu quero, sim, diante de Deus mesmo, agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Esse ano quando eu passei ali pelos dias principalmente pelos dias de Covid, foi um momento bem difícil da minha vida, mas uns dias atrás também eu havia conversado com o pastor Vanderlei. Eu nos últimos 20 e poucos anos, eu estava me lembrando que
Quantos anos que a Gabriela tem? 23. Então, a Brisa, acho que ela estava grávida da Gabriela. e ela ministrou esse texto lá no City Petrópolis. Eu não me esqueci desse texto. E isso, Deus me trouxe isso à memória desse tempo. E isso sustentou a minha vida. Então, eu fiz 40 anos essa semana, né? E eu estava compartilhando com o Alexandre essas crises que a gente passa, nessas mudanças que nós vamos tendo nas nossas vidas. E então, pensando em tudo isso que acontece na nossa vida, eu tive algumas crises de estresse, né? Um período assim que eu corri para os médicos achando que eu estava até infartando, né? E falou: você está tendo uma crise de estresse. Em alguns momentos eu estive aqui no culto com vocês durante esse ano, e sentado ali atrás, me segurando, né? E parecia que eu ia explodir. E quando eu voltava para casa, eu orava e falava: Senhor, eu desejo estar com os irmãos ali, eu quero recomeçar a minha vida, eu quero ter a oportunidade de voltar a fazer aquilo que eu fazia, mas de acordo com a tua vontade. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que às vezes nós estamos num ritmo de vida que parece que nós estamos ligados num piloto automático. E aí a gente vai tocando a nossa vida. Mas existem momentos que as coisas não acontecem como nós esperamos. E quando eu me lembrei desse texto, nós pensamos que Pedro ele estava ali acostumado às suas rotinas. Mas naquele dia, as coisas não haviam acontecido como ele esperava. Né? Ele saiu para um propósito e aquele propósito não foi alcançado. Mas quando isso acontece conosco, nós não podemos nos perdermos diante das situações que vêm de encontro, né, com as nossas vidas. Não podemos perder o nosso foco. Eu gosto muito da passagem do Evangelho de João, no capítulo 14, porque aquela palavra: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus. A gente vê muito essa palavra nos velórios. Ela tem a ver com, diante dos momentos de aflições, a gente não perder o foco do que está acontecendo. Não se desviar o nosso pensamento daquilo que está acontecendo. Então, não deixe a sua vida entrar em conflito diante do caos que está acontecendo, diante das situações adversas que está acontecendo. Então, não se turbe o vosso coração, não deixe que o seu coração entre em conflito diante de desafios que estão diante de nós todos os dias. Então, quando eu me lembrei desse texto, trazendo, eu orava a Deus, falava: Senhor, eu não quero viver de um saudosismo, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É a tua palavra. Quando eu me lembrei lá de 20 e poucos anos atrás, da minha adolescência, eu não estava com o saudosismo, mas eu estava com querendo trazer de volta aquela mesma esperança. Eu me lembro ainda que quando eu vi a Brisa pregando aquele texto, não sei se ela vai se lembrar disso, eu falei assim: Brisa, eu gostaria de ministrar novamente aquilo que você ministrou. Ela ministrou um culto de terça, um culto de oração, e eu fui falar alguma coisa num culto de jovens. Ela falou assim: fica à vontade, porque aquilo lá motivou a minha vida, mexeu com a minha vida. Então, irmãos, a palavra de Deus é para fazer isso com nós, para nos ensinar, para motivar as nossas vidas. E quando nós olhamos para esse capítulo 5 de Lucas, nós
vemos a unicidade do Evangelho, né? Que não está em nos levar a fazer algo inteiramente novo, mas às vezes a nos enviar a voltar a fazer o que estávamos fazendo, mas trazendo Jesus de volta para aquilo que nós estávamos fazendo. Porque às vezes, é como eu disse, nós acostumamos tanto a fazer algo que nós esquecemos ou deixamos Jesus de lado, né? Esquecemos de atribuir a Deus a glória, o louvor, aquilo que é de Deus, né? Então nós não podemos perder esse foco, né? Então essa unicidade do Evangelho é fazer com que nós voltemos a fazer o que estávamos fazendo, mas com Jesus no nosso barco, né? Com Jesus no nosso barco. Enfim, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos nos encher de coragem também. Eu fiquei pensando sobre a questão da coragem, porque o nosso irmão aqui, principalmente a figura principal da fala aqui, que Jesus teve, foi com Pedro, né? Então eu falei assim, poxa, que homem corajoso, que caráter forte, que moral forte, no sentido que ele foi ali para suas atividades, não conseguiu os êxitos, mas ao voltar para a praia, ele não deixou as suas responsabilidades no que se refere, né? Esses dias o pastor Caio pregando aqui, ele falou, de pescaria eu entendo. Eu não sei que tipo de pescador que ele é, né? Se ele porque existe, né, Caio, o pescador organizado e o desorganizado. Eu conheço os dois também. O organizado é aquele que, quando termina de pescar, ele corta as linhas, ele guarda os anzóis lá, não é isso? Ele arruma as tralhas dele, deixa tudo preparado. Mas tem o desorganizado que junta tudo, né? Joga lá as suas, não é isso? As suas tralhas e, né, seja o que Deus quiser quando ele for usar novamente. Mas o texto nos fala que o Pedro, ele estava lavando as suas redes, né? Então ele voltou, ele não se desanimou com os resultados. E eu fiquei pensando, porque ele tinha suas necessidades, né? Como eu, como você. O sustento dele dependia da pesca, o sustento da sua família, N coisas, mas os resultados da pesca não tinham vindo. Mas quando ele volta, ele não deixou para fazer depois o que ele tinha que fazer. Ele foi logo fazer o seu serviço ali de arrumar as suas redes, né? O texto fala que no verso 2, que eles estavam lavando as suas redes, e eu fico pensando que quando Jesus lança a palavra ali chama ele estava preparado para uma nova oportunidade. Então, assim, às vezes as pessoas reclamam. Eu sou mecânico de profissão, né? E às vezes eu vejo muitos amigos meus reclamando de algumas coisas, mas quando surgem oportunidades, eu ligo para eles, olha, vai ter um
um curso, vai ter uma palestra, alguma coisa, aí muitos preferem ir, às vezes, para um bar, para uma coisa, para outra, do que, de repente, ouvir uma palestra e investir um dinheiro num curso, num equipamento e etc. Eu sei que vocês devem vivenciar essas coisas também. Mas o que eu queria dizer com isso é que hoje, às vezes, as pessoas reclamam de muitas coisas, mas desperdiçam em muitos momentos as oportunidades que têm, né? Deixam para depois o que precisa ser feito, de repente, agora, né? Então, chegou para ali depois da sua pesca, ele tinha que lavar as redes, né? E ele precisava estar preparado. E lavar as redes era estar preparado para um novo dia, né? Para um novo dia de trabalho, para uma nova oportunidade, para um novo desafio. Então, amados, nós precisamos estar sempre atentos, né? Tem pessoas que reclamam, falam assim: nossa, aquela pessoa tem oportunidade, parece que eu não tenho, e se queixam com Deus, reclamam da vida, né? Reclamam da circunstância. Mas, de repente, se a gente para analisar a vida pessoal como um todo, muitas das vezes essas pessoas levam suas vidas de uma forma, vamos dizer assim, vamos pegar leve, né? Desorganizadas. E vão reclamar do quê? Né? Então, a gente precisa, como o pastor disse agora há pouco, a palavra de Deus nos tem conselho para tudo, né? Nos tem conselho para tudo. Então, se nós queremos desfrutar da bênção de Deus, se nós desejamos a bênção de Deus, então a palavra de Deus, ela tem instrução para a nossa vida em todas as áreas, né? Então, estejamos prontos, dispostos, organizados. Quando eu creio, quando eu olho para as Escrituras, eu sempre vejo Deus fazendo as coisas de maneira bem organizada, né? Quando a gente vê os milagres de Jesus, a gente vê principalmente ali o milagre da multiplicação. Você não vê Jesus fazendo as coisas de maneira desorganizada, né? O povo se sentou, se arrumou, se organizou e o milagre aconteceu. Então, assim, o foco principal do Evangelho não é a questão dos milagres em si, mas os milagres, eles acontecem, as mudanças acontecem, o Deus opera as suas maravilhas, mas Deus, ele faz as coisas, tudo que ele faz é de maneira organizada, e ele espera que nós também façamos as coisas de maneira organizada, para que a bênção dele seja plena em nosso viver. Amém, irmãos? Glória a Deus. Rede lavada, né? Tralha arrumada. Eu penso que eu compartilhei algo com o Alexandre sábado passado, que ele ministrou a palavra aqui, quando eu disse sobre o piloto automático nas nossas vidas. Eu estava lendo sobre a história de um lenhador, e isso mexeu com a minha vida, porque vamos dizer, de maneira simples, eu não quero aqui, estou falando com pessoas maduras que me entendem, mas nós sempre fazemos as coisas esperando resultados, né? E
E eu não estou falando de nada exagerado, de coisas simples, né? Você trabalha para viver, para você cuidar da sua casa, da sua família e tudo. E quando eu falei sobre o piloto automático, eu me identifiquei com a história de um lenhador, e que eu li num comentário bíblico, que falava que existem momentos das nossas vidas que nós precisamos, conta-se a história do lenhador, que ele estava ali com o seu machado, trabalhando, né, com a madeira, e então ele foi convidado a parar, e ele disse: olha, eu não posso parar porque eu tenho muito serviço para fazer. Mas ele já estava trabalhando há muito tempo, mas o seu serviço já não rendia tanto. E então, resumindo a história, ela se caminha para dizer o seguinte, que existem momentos da nossa vida que nós precisamos parar para afiar o machado. Às vezes nós não conseguimos resultados naquilo que nós estamos fazendo, não porque nós estamos fazendo a coisa errada, mas é porque nós não estamos cuidando das ferramentas nas quais nós estamos usando, né? E uma coisa que mexeu um dia comigo, trazendo isso para um lado espiritual, é cuidar da nossa fé, cuidar da nossa vida espiritual. Eu fiquei um bom tempo da minha vida sem fazer jejum e procurando o porquê de fazer, né? Qual o propósito de fazer, né? E aí um dia, ouvindo um pastor amigo, ele disse: olha, o jejum, ele tem a ver com lavar o copo, né? Eu falei assim: como assim? Ele falou: às vezes você está tomando um café, mas depois você vai tomar um suco de laranja. Então, para você não ter um dissabor com aquilo que você está experimentando, você lava para você fazer um outro tipo de refeição. Então, irmãos, essa história do lenhador, misturando ela com essa parte aí do jejum, e do piloto automático, né? 3 historinhas simplesinhas. Existem momentos das nossas vidas que nós estamos fazendo algo e nós precisamos parar para ouvir Deus, o que Deus tem para fazer com nossas vidas, o que é que Deus está falando, né? Quando Pedro ele não parou o seu serviço ali, mas pensa comigo, ele estava lavando as redes, mas ao mesmo tempo ele estava ouvindo as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus, elas mexeram com a vida de Pedro de uma forma tão, vamos dizer assim, tão sobrenatural, porque Pedro, ele foi incomodado a fazer algo que ele não iria fazer de maneira nenhuma, né? Diz a história que o lago de Genezaré era fundo, né? Era totalmente impróprio para se pescar de dia, porque os peixes, eles iam muito fundos, ia para os lugares fundos. Mas Pedro, ele crê na palavra de Jesus, ele ouve a palavra de Jesus. Então, aquele momento de lavar redes, aquele momento que você para ouvir Deus, aquele momento que você para cuidar da sua vida espiritual, de você fazer aquele momento com Deus, de você ouvir o que Deus tem para falar com a sua vida, de você voltar a crer na palavra soberana de Deus sobre a sua vida, de você poder desfrutar novamente da presença soberana de Deus sobre a sua vida,
de você poder lançar redes novamente. Então, nós precisamos desse momento nas nossas vidas. Mesmo que você não tenha como parar a sua vida 100%, como Pedro não tinha. Estava lavando as redes, né? Ele parou um pouquinho ali, foi lá, né, com disposição, arrumou o barco ali para Jesus, né? Se dispôs a essa disposição de ajeitar o barco, ó, empurra o barco ali para mim, né? Eu não sei se aí são coisas que eu pensei, se Jesus quis retribuir a generosidade de Pedro em emprestar o barco, né, para que ele usasse ali como púlpito, como palanque ali, para que ele pudesse falar com aquela multidão. Mas olha só, aquilo que Jesus pregou naquele momento mexeu com a vida de Pedro, ao ponto dele falar: Senhor, sobre a tua palavra eu vou voltar a lançar as redes. Sobre a tua palavra, eu conheço de pesca, eu estou fazendo isso há vários anos, né? Mas eu tive que parar aqui para cuidar das minhas ferramentas. Mas sobre a tua palavra eu vou lá fazer novamente com o Senhor no barco. Amém, irmãos? Então, que possamos pensar um pouquinho sobre isso. Um outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre esse momento, né, de Pedro, que ele encarou as frustrações de trabalhar, né? Nós falamos a obediência de Pedro de ir fazer sobre a palavra de Jesus. E o verso 8 que nós lemos fala sobre o milagre que acontece ali da pesca, né? A pesca maravilhosa. Ela revela algo sobre a vida de Pedro, sobre a sua pecaminosidade, né? E quando isso é revelado, nós percebemos o que Pedro percebe, e que nós precisamos não nos esquecermos de reconhecermos sempre a divindade de Jesus, né? Nós vivemos aí dias que as pessoas têm tentado atacar muito essa questão da divindade de Jesus, né? E nós podemos dizer, Adriano, que somos defensores disso? Podemos, né? Somos defensores disso, né? A igreja é defensora desse quesito, né? E nós precisamos defender a nossa fé, defendermos, não que a fé, as verdades, elas se defendem por si só, né? As verdades bíblicas, mas nós precisamos ter essas convicções bem firmadas nos nossos corações, né? Jesus Cristo é Deus, né? Nós não podemos abrir mão dessas verdades nas nossas vidas, né? Esses dias terríveis nas nossas vidas, onde as pessoas têm tentado duvidar da divindade de Jesus, né? Da trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. E ninguém poderia fazer, né, esses milagres, né? Só Deus poderia realizar esses milagres, né? E foi realizados na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro ele tem aquele momento ali de
de falar, Senhor, né, afasta-se de mim porque sou pecador, né? Mas no sentido de reconhecer o poder de Jesus Cristo, né? Mas ao mesmo tempo ele revela algo maravilhoso, né, acontecendo sobre a sua vida, que é um espírito quebrantado, né? Que é algo que precisa ser também revelado sobre as nossas vidas, que isso seja algo também que aconteça entre nós, em nós, né? Termos um coração quebrantado, no sentido de reconhecermos a soberania, o poder e a divindade de Jesus Cristo em nossas vidas. Viver para Deus, né? Nós gostaria de falar sobre o último versículo que nós lemos, o versículo de número 11. A Bíblia aí que nós lemos, o verso 11 diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Segundo os comentaristas bíblicos, né? O texto também ele é relatado em Mateus, no capítulo 4, versículos 18 ao 22. Nesse primeiro momento aqui, eu acredito que tudo que acontece nas nossas vidas, ele tem um processo, né? E eu creio que foi o que aconteceu na vida dos discípulos, e é o que acontece na vida de cada um de nós. O primeiro chamado de Deus para as nossas vidas é para uma vida de discipulado, é para uma vida de conhecer a Jesus, de andar como Jesus andou, de fazer como Jesus faz. Eu me lembro, eu vou usar a figura do pastor, né, que o pastor Vanderlei, a gente aprendeu muito com ele, aprende ainda, né? E certa vez ele falou: eu não saio de casa sem perguntar nada para Jesus, né? Como que eu vou fazer? Então essas coisas vai marcando as nossas vidas. Então assim, isso é tudo muito interessante, marcante para nós, porque perguntar para Deus, né? Tem um livro que fala, né, nos seus passos o que faria Jesus, né? Acho que é mais ou menos isso. Então, irmãos, ter a direção de Deus. Então, o primeiro chamado de Deus para as nossas vidas é um chamado para o discipulado, para nós conhecermos Jesus, para nós andarmos como Jesus, para fazermos aquilo que Jesus faz, enfim. Então foi o convite que Jesus fez para aqueles homens. E Pedro, né, e juntamente com seus amigos ali, eles ouviram aquele início, né, aquele chamado ali, e ao longo do ministério de Jesus ali, eles tiveram as suas oportunidades de conviver com o Mestre, de aprender com o Mestre, e indo desenvolvendo o seu ministério, e desenvolvendo as suas vidas, aprendendo com Jesus, observando como Jesus fazendo, observando os milagres que Jesus fazia, vivendo como Jesus vivia, e depois eles seguiriam o curso, né, daquilo que Deus estava chamando eles. Então essa confiança de se lançar às mãos do Senhor. Então assim, o que eu gostaria de deixar para vocês nesse versículo, que
eu não estou dizendo aqui que você tem que parar de fazer tudo que você está fazendo, abandonar seu trabalho, sua família, e correr atrás de Jesus, fazer só a obra de Deus, né? Fazer loucuras. Não é isso. O que eu estou dizendo é que Jesus, ele nos chama para um discipulado, para nós andarmos com Ele, para nós fazermos aquilo que Ele nos ensinou a fazer, né? Então, assim, isso daria uma extensa mensagem. Então, nós precisamos nos deleitar na palavra de Jesus, né? Aprender com Jesus. E enfim, né? No primeiro momento, né, o que eu gostaria de deixar enfatizado é que o chamado de Jesus, o primeiro chamado de Jesus para nós é um chamado para o discipulado. Amém? E eu gostaria então de finalizar a minha palavra deixando, né, para vocês alguns conselhos que eu coloquei eles aqui como conselhos práticos. E algo que mexeu com a minha vida. Eu não sei a história de vocês, como que cada um está nesse momento, mas eu gostaria que de alguma forma isso pudesse agir na sua vida. Então, assim, o primeiro conselho é como Pedro, né? Por exemplo, decida a seguir a Cristo sem temor, né? Tem pessoas que até se simpatizam com Jesus, com o Evangelho, se simpatizam com a igreja, gostam de frequentar as reuniões, gosta de frequentar os estudos bíblicos, mas não se entregam totalmente à vida de discipulado, né? Então, assim, decida seguir a Cristo sem temor, né? Entregue a sua vida totalmente a Ele. Amém? Talvez o segundo conselho seja talvez para aqueles que talvez estejam frustrados com alguma situação. Às vezes a gente se frustra, né? Quantas vezes eu me frustrei, né? Com decisões, com atitudes minhas mesmos, né? A gente precisa ser sinceros com a gente mesmo, né? Às vezes a gente fica querendo culpar pessoas, mas às vezes o problema começa em nós, né? Então, assim, o segundo conselho é tente de novo, né? Tente de novo, sob a palavra de Jesus, né? Tente de novo. O terceiro conselho é não adie o que você tem para fazer, né? Não deixe para depois. Então, assim, tem muita gente que sempre fala, não, amanhã, sabe? Não sei se existe gente desse jeito aqui, que já agiu desse jeito, como eu já fiz muitas vezes. Deixa, depois a gente resolve isso. Então, assim, não adie o que você tem para fazer. Se você pode resolver hoje, resolva, né? O quarto conselho é seja um discípulo, né? Busque o discipulado de Jesus e mais do que isso, seja sempre um aprendiz, né? Se é uma coisa que nós somos ou devemos ter no nosso coração, é a simplicidade e a humildade, né? Nós não somos aqui, eu acredito que ninguém é dono soberanamente da palavra. Nós estamos aqui numa vida de discipulado e a palavra do Senhor ela se renova a cada dia e nós sempre vamos ter algo para aprender.
Amém, irmãos? Nós vamos, a palavra de Deus sempre terá algo para nos ensinar e algo para que nós possamos aprender juntos. Então, assim, Jesus nos chama para ser um discípulo, né? Sejamos um discípulo e um aprendiz sempre, né? Esteja com o seu coração aberto para isso. Um outro conselho que eu queria deixar para você, ele foi um dos últimos que eu pude desfrutar dele, foi tenha com quem contar, né? E esse para mim foi, esse ano eu estava num dia muito difícil e eu liguei para o pastor Vanderlei e ele me atendeu prontamente e eu louvo a Deus por aquele momento. Então, assim, desenvolva relacionamentos, tenha com quem contar, né? Faça uma ligação, não tenha receio de fazer isso, né? Nós precisamos ter essa atitude, amém? E o último conselho que eu gostaria de deixar para vocês é que de tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, nós precisamos aprender a dividir, né? Nós precisamos aprender a ser mordomos daquilo que Deus faz com as nossas vidas. O Pedro, ele viu Deus encher as suas redes e ele fala: gente, corre aqui, me ajuda que eu não estou dando conta, as redes estão para se rasgar. A bênção é nossa, né? É nossa. O que Deus está fazendo aqui é para abençoar a todos. Então, assim, aquilo que Deus faz é em nós, é por nós e através de nós, né? Então, assim, deixa Deus usar a tua vida, aprenda isso dá outra mensagem, né? Aprenda sobre mordomia cristã, né? Aprenda a dividir aquilo que Deus tem feito na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu não sei se eu estourei meu tempo. Iniciante tem desconto, né? Então, me desculpe. Amém, irmãos? Eu gostaria posso orar? Vamos ficar de pé, né? De acordo com aquilo que a palavra falou no teu coração, em nome de Jesus. Ore a Deus, fale com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo, por esse momento com os meus irmãos, e te agradecer, Senhor. Deus, a tua palavra ela é simplicidade para as nossas vidas, e eu te agradeço, Senhor. E eu quero te dizer muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui com os meus irmãos, Pai. Deus, que as tuas verdades, ó Senhor, elas tragam um novo tempo sobre as nossas vidas, que ela frutifique, Senhor, nos nossos corações para a glória do teu nome, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, porque creio, Senhor, e eu espero, Senhor amado, que os frutos, ó Senhor, da tua palavra, Senhor, surjam, Senhor, no coração de cada um dos meus irmãos, para a glória do teu nome, Pai. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Deus. Amém. Pode se sentar, irmãos.